Fala pessoal, tudo beleza? Tô de volta aqui no meu canal no YouTube e hoje eu vou falar rapidamente, tentar ser rápido, né? Sobre os 22 arcanos aqui do tarô, tá? Só que eu não quero falar o básico deles não, inclusive tem um vídeo aqui, vou deixar o link aqui embaixo, tá? Que você pode ter uma aula completa sobre os, não só os 22 maiores, mas sobre os 78 arcanos do tarô em apenas 36 minutos, tá? É um vídeo bem curtinho ali, com um mini curso completo, digamos assim, de tarô, né? Mas a minha intenção hoje não é falar o básico sobre cada arcano. Pelo contrário, eu vou falar curiosidades sobre cada arcano, ou então dizer coisas que vão contradizer aquilo que você tem aprendido sobre os arcanos. Ah, será que o Sol, por exemplo, é sempre essa carta positiva? Né? Será? Então a gente vai ver várias visões diferentes desses 22 aqui, tá? Para que vocês possam expandir um pouco a sua mente, tá? Sei que muita gente provavelmente vai discordar de muita coisa que eu vou falar, mas eu vou tentar provar meu ponto para vocês o tempo todo, tá? E, enfim, vou tentar fazer isso da forma mais rápida possível, tá? Não vou deixar um cronômetro aqui, por quê? Porque eu tô sem meu programa de edição. Então esse vídeo vai ser sem corte, tá? Numa tacada só, mas eu espero que eu consiga passar tudo que eu preciso aqui no menor tempo possível, beleza? Vocês devem estar estranhando que eu tô com esse parecendo um piloto de helicóptero aqui, né? Mas enfim, gente, são as condições que eu tenho para fazer as gravações, para manter um som melhor para vocês, porque, como eu falei, estou sem programa de edição, tá? E é isso. Gente, outra coisa, se inscrever no canal é bom, curtir o vídeo é bom, nossa, eu agradeço imensamente se vocês fizerem, mas comentar aqui embaixo será essencial, tá? Principalmente, comenta se você quer um vídeo parecido com esse sobre os arcanos menores. Eu posso fazer por naipes, por exemplo, 4 vídeos, um para cada naipe, contando uma curiosidade ou uma contradição de cada um desses arcanos aqui, beleza? Então aguarde seu comentário aqui embaixo para dar aquela fortalecida no canal. Vamos começar? Começando então pelo mago. Vou pegar as cartas uma por uma aqui para falar, tá? O que eu tenho para falar do mago para vocês? Deixa eu só fazer uma coisinha aqui, gente, que eu tinha me esquecido, porque vai ter alguns momentos que eu vou compartilhar minha tela com vocês, tá? Então, o que tem do mago para falar aqui para começo de conversa? Nós temos essa lemniscata aqui, que é esse símbolo de infinito aqui, né, na cabeça do mago, né? Aqui no tarô do Waite, né? Olha que interessante. Ele não vem do louco, que é o arcano zero. O zero é aquele círculo, né? Aquele redondinho. O zero em si não representa nada, como você sabe, né? Então, qual é a transição do louco para o mago? O que acontece? Ele pega esse zero e ele dá uma torcida nesse zero, até que ele vira uma lemniscata. Entende? Ele pega o zero e torce. Por quê? Porque a mente, né, ela resolve problemas e ela também cria problemas. Nossa mente só serve para isso, mas isso é tudo da vida também. Criar problemas e resolver problemas, porque ela precisa estar em constante movimento. Então, o louco por si só, ele não tem motivos para ser nada. Ele só é, ele não tem motivo nenhum, né? Como diz Fernanda Nitelli do Teatro Mágico, tem um novo que quer ter motivo. É o louco, ele é um novo, mas ele quer ter um motivo. Então, quando você pega o zero e você cria um problema, você torce, pronto. O mago, ele precisa começar a resolver esse problema. Então, quando você torce, você tem um ponto de intersecção aqui no meio, tá? Aqui nesse meio, você tem um ponto de intersecção, que é o número 1. O número 0 não é nada. Quando você gira, você tem um pontinho ali no meio, que é justamente o número 1 do mago. É onde se cria a experiência individual. E agora? Agora ele precisa resolver. E é por isso que ele tem aquela bancada cheio de ferramentas para que ele possa resolver. Por isso que o mago é a carta da ação. Por isso que o mago é a carta da resolução de problemas, é a carta do trabalho, tá? Nada é à toa, principalmente no tarô, tá? E uma outra pequena curiosidade que eu quero mostrar para vocês sobre o mago, tá aqui na minha tela, na verdade. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês rapidinho aqui. Que é esse mago do Heaven and Earth, que eu acho muito bonito, inclusive, esse tarô aqui. Mas olha que interessante, gente. Lembra alguém? Lembra alguém? Lembra, né? Tá, então eu vou deixar vocês com seus pensamentos aí sobre isso, tá? Próximo arcano, sacerdotisa, tá? Pronto. A sacerdotisa, eu costumo dar um conselho muito legal para ela que, cara, por incrível que pareça, nunca vi ninguém falando sobre isso. Eu acho que é a coisa que o pessoal mais deveria falar. Eu nem ia falar sobre isso aqui, porque para mim é o óbvio da sacerdotisa, mas, cara, muito raramente eu vejo alguém comentar sobre isso, que é sobre a questão da meditação. Essa carta é chamada de voz interior, inclusive em alguns tarôs, como o tarô de Osho. Então, como você faz para ouvir essa voz interior? Né? Você medita, tá?
No Videntes da Luz também nós temos, eu não estou com ela aqui, mas eu estou com a caixinha. Essa aqui é a sacerdotisa do Videntes da Luz, e ela tá, não sei se eu vou conseguir o foco aqui, mas ela tá de olho fechado, né? E ao mesmo tempo que ela tá de olho fechado, ela tá de olho aberto, tá? As pálpebras aqui estão fechadas, mas tem um olho desenhado, né? Então, que mostra esse momento de introspecção dela, né? Então, é uma carta que fala muito a respeito da meditação, tá? Se você não associava a sacerdotisa à meditação, você pode começar a fazer essa associação nesse momento. E tem uma outra pequena curiosidade que eu quero mostrar sobre ela mais uma vez também, como eu fiz com a do mago, que é essa imagem do Heaven Earth também, e eu quero ver se lembra alguém. Vocês podem até se lembrar do mago, né? Quem que o mago lembrava? E quem que essa sacerdotisa lembra? Isso aqui é uma sacerdotisa? Bom, mais uma vez, não vou falar muito sobre as imagens, vou deixar vocês pensando a respeito, tá bom? Seguindo, temos a Imperatriz. Ah, a Imperatriz, né, já sei, isso aqui é a mãe, né? Fala sobre gravidez, fala sobre fertilidade. Tá, nem sempre, tá? Não é tão literal assim. Quando nós falamos de gravidez, nós também temos a ideia de gravidez de ideias. Como assim gravidez de ideias, Renan? Bom, a nossa energia sexual também é a nossa energia criativa, né? Inclusive tem alguns monges lá, se não me engano, do pessoal da Rosa Cruz, que eles fazem algumas meditações da Kundalini para que você pegue a sua energia sexual e transmute ela através da Kundalini para que tenha criatividade, clareza mental para novas ideias, né? Então, quando a gente fala de gravidez de ideias, o que seria? Seria você pegar um input, né, algo do ar e colocar na sua cabeça, que seria fertilização. Uma música que você ouviu, tem uma frase que te deu uma ideia. Uma conversa na fila da padaria, uau, isso aqui pode virar um filme. Então, isso entrou na sua cabeça e isso vai passar por um processo de gravidez mental aqui dentro, tá? E depois você faz o parto, que é o quê? Você pegar essa ideia e concretizar ela, você fazer ela se tornar real, tá? Então, quando a gente fala da criatividade da Imperatriz, é sobre isso, tá? Não é só sobre criar os filhos, por exemplo, tá? Mas é também sobre criar ideias e ter movimentação nesse campo de ideias, tá? Mas não só nas ideias, claro, trazendo sempre para a energia da realização disso tudo, tá? Próxima carta do Imperador. Ah, Renan, essa carta eu sei. Essa carta toda vermelha, é de ação, zero emoção, né? Ok. Bom, você sabe que a emoção no tarô é representada por qual elemento? O elemento água, né? Não só no tarô, mas em basicamente todas as linhas de estudo esotéricas, místicas e tal. Ah, Renan, mas o imperador, beleza, tudo vermelho, é o oposto da água, né? Vem comigo. Olha aqui atrás. Se não tem um pequeno riozinho aqui atrás. Eu foco, gente. Sinto... Aí, focou. Tá vendo esse riozinho aqui atrás? Essa linha azul aqui? Pois é, gente. Vocês acham que o imperador é puramente racional, né? Mas vamos nos lembrar que não só o imperador, mas principalmente nosso consulente é um ser humano. E nenhum ser humano consegue negar 100% o seu lado emocional, tá? Então o imperador ele passa por cima do lado emocional. Ele montou o seu trono na pedra, à frente e acima desse rio, para não ficar nem olhando para o rio, mas ele existe. Tá? O rio existe, o rio está desenhado na carta, isso é muito simbólico, muito importante. O Hierofante, gente. Ah, Renan, essa eu conheço. Essa aqui é a carta do casamento. Por quê? Por que o Hierofante é a carta do casamento? Por que vocês falam isso tanto, né? Realmente é a carta do casamento, mas vamos entender o motivo, tá? Então são curiosidades interessantes sobre as cartas. Quando nós falamos da jornada do louco, nós temos aqui, né? Vamos fazer uma rápida revisão aqui. O princípio Yang, ou seja, o princípio masculino. O louco conhece o princípio masculino, depois ele conhece o princípio feminino. Ou seja, primeiro ele descobre que ele pode agir, depois ele descobre que pode receber. Aí ele conhece a mãe, o princípio materno, o cuidado, né? Depois ele conhece o pai e conhece o que aqui? As regras. Só que são as regras de casa. E no Hierofante, ele conhece as leis. É diferente. Qual que é a diferença, Ana? Me explica. O que tem a ver com casamento isso? Eu vou chegar lá. Aqui, o imperador fala, filho, não pode jogar videogame depois das 10 da noite. Regra. Por quê, pai? Eu criei a regra. Não pode. Teu pai que criou. Não pode. E se eu jogar? Sei lá, teu pai vai ficar bravo com você. É isso. E aqui? Aqui não tem mais pai, aqui tem sociedade. Não pode roubar. A quem criou? Não pode, é lei, não pode roubar. E se eu roubar? Aí você vai preso. Não tem dessa. Você vai preso.
tá? Percebe a diferença de uma regra para uma lei? Aqui é um acordo entre aquele que, entre aspas, governava a casa. Aqui já existe uma legislação, existe um consenso sobre isso, tá? Por isso que ele fala sobre a sociedade e tudo mais. Renan, não entendi. Qual que é a questão disso com o casamento? Ok, quando você está num relacionamento amoroso, monogâmico, você tem um acordo monogâmico com aquela pessoa. Ó, você não pode ficar com ninguém. Tá, tudo bem. E se eu ficar? A pessoa pode brigar com você e tal, mas fazer o quê? Aconteceu, né? E se você está casado? Aí já existem leis, inclusive, né, que vão favorecer o divórcio ou não, de acordo com o adultério. Aqui o negócio fica sério, aqui você coloca o seu nome na outra pessoa, ou recebe o nome da outra pessoa, você envolve a igreja, você envolve o Estado, você envolve a legislação. Por isso que é esse passo do namoro para o casamento é a transformação das regras da casa para uma regra lógica, uma lei, que vai falar que agora vocês são casados por lei. Da mesma forma, essa carta pode representar, por exemplo, a transição de um trabalho freelancer para um trabalho CLT. Agora você tem carteira assinada, agora você chegou aqui, ó. Enquanto estava no freelancer, você estava aqui, ó, no imperador. Vamos fazer uma regrinha? Você me entrega tanto de trabalho, eu te pago tanto. Fechou, é regra, tá? Agora aqui já é lei. Fiquei doente. Opa, agora existe uma legislação que te ampara. Beleza? Esse é o salto do imperador para o hierofante, tá? Bom, seguindo. Renan, essa carta que eu conheço fala sobre escolhas. Ótimo. Também fala sobre comunicação, sabia? Poucas pessoas falam sobre isso, né? Mas olha que interessante, nós temos o louco, o mago, a sacerdotisa, sempre o ou a, sempre uma figura. Nós sempre temos aqui uma figura. E pela primeira vez nós temos aqui duas pessoas e um anjo, né? Ou no tarô de Marcelo é 3 pessoas e um anjo, né? Por quê? Porque aqui entram as outras pessoas, entram as outras questões. Aqui é onde você se permite se apaixonar, se envolver, questionar, tomar decisões e tudo mais. Então envolve outras pessoas pela primeira vez, então é sua chance de se comunicar com elas. Não é à toa que é uma carta regida pelo signo de Gêmeos, tá? Que só um adendo para quem não conhece muito de astrologia, Gêmeos é o melhor signo do zodíaco, tá? De resto, é resto, tá? O que importa é isso. Tô brincando, gente, é porque eu sou geminiano, claro. Mas o signo de Gêmeos está associado à comunicação, tá? Então essa carta também, regida pelo signo de Gêmeos. Ah, Renan, eu ouvi falar que essa carta não é signo de Gêmeos. Existem linhas diferentes de estudo, tá? Posso fazer um vídeo sobre isso, sobre escola francesa versus escola inglesa e todas as associações astrológicas, mas esse é assunto para outro momento, tá? Na minha linha de estudo, os enamorados está associado ao signo de Gêmeos, tá bom? Então ela vai falar sobre comunicação também, sobre você conversar com outras pessoas para que elas possam justamente te ajudar no quê? Nas suas indecisões, tá? Então é uma carta que fala sobre isso também. O carro. Qual que é a mensagem do carro? Olha o riozinho aqui atrás de novo. Tá? Lembra que eu falei, nada é por acaso no tarô. Gente, o foco tá indo pro beleléu, mas enfim. Vocês estão vendo que tem um rio aqui atrás, né? Se não tivesse, vocês pegam o tarô de vocês que vocês vão ver. Um rio maior do que o imperador. Só que o carro já passou o rio. Da mesma forma que o imperador, o rio tá lá atrás na carta. Né? Ele passou por cima, ou seja, ele passou por cima das emoções para poder cumprir com o objetivo dele. Ele não tomou uma decisão na carta dos enamorados? Agora ele está cumprindo essa decisão com toda a energia dele. Ele vai assumir todas as consequências dessa decisão. Ele vai passar pelos obstáculos e tudo mais. E para isso ele precisa deixar o emocional para trás. Senão ele vai voltar, retroceder lá para a carta dos enamorados e ficar em dúvida novamente. Tá? Mas o rio existe. Tá? Então, mais uma vez, o rio existe. Inclusive, em alguns outros tarôs, você vai ver muita água na carta do carro, tá? Geralmente ele passando por cima da água, que é passando por cima dos sentimentos. Tem o tarô Shadowscapes, por exemplo, que é uma aguaceira só, tá? Basicamente a carta. Mas ele tá passando por cima dessa água. Passando por cima do emocional. Então, o carro não é a negação do emocional, é a superação. Você pode sentir o emocional, mas não permitir que ele assuma as rédeas de suas decisões. Você vai tomar a decisão de maneira mais assertiva, usando o seu lado racional, mas o emocional tá aqui, tá presente, tá, gente? Inclusive uma carta associada ao signo de câncer, que também é água, tá? 8. A temperança, meu Deus do céu, tô longe aqui. A força, tá, gente? Então, tem uma amiga minha, que é taróloga, que ela falou uma frase que eu nunca esqueci sobre essa carta aqui, tá? Eu vou falar para vocês essa frase. Nós temos aqui a mulher, né, de aspecto virginal segurando a boca do leão, tá? Então, quando a gente fala segura a boca do leão, é basicamente sobre segurar os nossos instintos, tá bom? E essa frase que essa amiga minha falou desculpa o termo, tá, gente?
A frase é: a força é o arcano do segura o fogo no rabo. Tá? Então é basicamente sobre isso, tá? Uma carta de restrição, de contenção da sua energia, da sua vontade, do seu desejo, tá bom? Mas nem sempre ela vai falar sobre anular o nosso instinto. Na verdade, não é sobre isso, tá? É você compreender o seu instinto, mas controlar ele. Então ela vai falar mais sobre integração do seu instinto. Você não precisa matar o seu leão interior, você pode se integrar a ele, mas sem deixar que ele te domine, como aqui na carta do Videntes da Luz, tá? Ah, Renan, e agora? É o seguinte, eu conheço a força como 11 e a justiça como 8, tá? Posso fazer um vídeo só sobre isso depois, mas basicamente essa foi uma... Na época do Marcélia era assim, né? A força era o 11 e a justiça era o 8, e houve uma troca na época do Rider-Waite, tá? Quando entrou a escola inglesa, porque eles consertaram, não alteraram. Ah, o Waite alterou a ordem. Não, ele consertou a ordem do tarô. Porque se você for ver pela linha astrológica, hoje a força que tem um leão desenhado está associada ao signo de leão e a justiça está obviamente associada ao signo de Libra, tá? O contrário não faria o menor sentido, tá? E só para vocês verem que não foi uma invenção do Waite, lembra do seguinte, gente, o tarô não veio dos céus, não veio montadinho para a gente, tudo prontinho para a gente usar um instrumento perfeito. Ele foi criado pelo ser humano e passou por diversas alterações, tá? Então não foi a única alteração. Só um trechinho aqui desse livro magnífico do tarô hermético, tá? Do Marcelo Del Débio. Ele fala o seguinte: no tarô de Paris, a ordem era arcano 6, o amor, que virou os enamorados. 7, justiça. Já viu a justiça como arcano 7? Número 8 era o arcano do carro, o 9 era a força, o 10 a roda da fortuna e o 11 era a eremita. A Higia Noble, 6 era o amor, que é os namorados, 7 o carro, 8 justiça, 9 a eremita, 10 a roda da fortuna e 11 a força, que foi a linha que seguiu o Marcélia. Na Itália, olha que doido, o número 5 era o amor, que é os namorados, né? O número 6 era a temperança, o número 7 era a força, o número 8 a justiça, o 9 a roda da fortuna, o 10 o carro e o 11 o eremita. Ou seja, gente, não foi a única alteração, tá? A gente fala muito sobre isso porque o Marcélia e o Waite Smith são os mais conhecidos hoje em dia, né? Mas a gente pensa que teve essa alteração, mas teve várias durante a história, tá, do tarô. E é normal, gente. O tarô está em movimento. A gente vai aprendendo a mexer com o tarô e conhecendo o tarô de acordo com a nossa experiência também, tá? Então, na minha visão, tá, e na visão da escola inglesa, o Waite não mudou nada. Ele só consertou o que estava errado no tarô, tá bom? Mas, enfim, respeito também a escola francesa e respeito as linhas mais tradicionais de tarô. Tá tudo certo, tá? 9, o eremita, esse arcano lindão aqui, meu preferido de todos, tá? O eremita, mas aqui é sobre ficar sozinho, tá? Vamos evitar reduzir o arcano a só uma coisa, tá? Então, primeiramente, sai o cara num relacionamento e sai o eremita. Vai ficar solteiro. Não. Para, o eremita não é o solteirão. Ele pode estar no relacionamento, mas ele pode passar por um momento mais introspectivo dentro dessa relação. Tranquilo, tá? Inclusive, o eremita não precisa ficar no alto da montanha, não. Dá para ser introspectivo assim, dentro de casa, tá bom? Mas o que eu quero trazer para você é um outro aspecto muito interessante sobre ele, que é sobre o tempo, tá? Pouca gente fala sobre isso, mas o eremita está associado ao tempo. E é um tempo lento, é um tempo que se arrasta, tá? Então é uma carta que vai mostrar para o seu consulente que aquilo que ele está perguntando vai levar tempo para se concretizar. Mas vai se concretizar, Renan? Vai. O eremita é uma carta extremamente funcional, né? Ele resolve, ele faz, só que é no tempo dele, tá? Então, se você também vê a história do tarô, mais uma vez aqui ligado ao tarô hermético, né? A história da arte do tarô, você vê que esse arcano falava somente sobre o tempo. Antigamente, com o tempo, foi se atribuindo a questão da solitude, da solidão para ele, tá? Roda da Fortuna. Renese, que eu nunca entendi esses bichos aí do lado, tá? Eu explico, tá? Temos aqui um leão, um touro, um anjo e uma águia, tá? Então, eles estão associados aos 4 signos fixos do zodíaco, que seriam o signo de fogo, o leão, fogo fixo, touro, que é o terra fixo, o anjo simbolizando aquário, que é o ar fixo, e a águia representando escorpião, que é a água fixa, tá? Renan, aí você comeu bola, hein? Aqui é o contrário, né? O ar tem que ser aqui na água. Não, aqui está associado ao signo de água mesmo, ao escorpião, tá? Nas oitavas mais altas do signo do escorpião, ele é representado por uma águia, tá bom? Então a águia está associada ao elemento água, sim, tá? Inclusive tem várias formas de você comprovar isso por aí, tá? Mas olha que interessante também essa imagem que eu separei,
para vocês verem um pouquinho sobre esses 4 bichos aqui, tá? Existe uma passagem bíblica, tá? Em Ezequiel que diz o seguinte: cada um dos querubins tinha 4 rostos. Um rosto era de um querubim, o anjo, o segundo de um homem, o terceiro de um leão e o quarto de uma águia. Na verdade, peguei a passagem. Agora que eu vi que eu peguei a passagem errada, gente. Tem um outro coisa de Ezequiel que ele fala. E os 4 tinham rostos. Do lado direito, um rosto de leão, do lado esquerdo, um rosto de touro. Enfim, é em Ezequiel também, mas é uma outra passagem, tá? Peço perdão aí, mas como eu falei, o vídeo está sem edição e eu fiz na correria, então peguei a imagem errada, tá? Mas ele vai citar esses 4. Deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui no livro, para pegar para vocês. Ele vai citar essas 4 figuras, né? E não é só nessa carta, né? Vocês podem ver que no mundo também tem. E inclusive em outros tarôs, como o tarô de Tote, por exemplo, tem na... deixa eu pegar aqui. Tem no carro, por exemplo, o tarô de Tote, né? Acho que aqui vai ter só no Arcano do Mundo. Deixa eu ver aqui. Nossa, vídeo sem edição é complicado, né, gente? Mas eu queria mostrar para vocês essa passagem certinha de Ezequiel aqui. Nossa, não tem também. Será que tá no carro? Acho que no carro, quando ele fala de Tote, ele pode colocar. Aqui ele fala o seguinte: Aleister Crowley, no tarô de Tote, utiliza os 4 animais zodiacais, boi, leão, águia e homem, o boi ou touro, tá? Para representar os 4 elementos na condução do carro de guerra. Mas enfim, tem a passagem bíblica aqui que eu não estou achando para vocês, tá, gente? Inclusive, esses 4 animais também estão na esfinge, por exemplo, né? A esfinge que tem um corpo de touro ou de boi, né? Uma cabeça de leão, aliás, as patas de leão, as asas de águia e o rosto angelical ou humano, tá? Então, também existe essa associação aí. Em várias outras questões você vai ver esses 4 animais representando os 4 elementos, tá? Mas seguindo aqui, temos a carta da justiça, tá? Tem algumas curiosidades sobre a justiça, né? A primeira delas é que no tarot de Tote, ela se chama ajustamento. Por quê? Porque nós acabamos de sair da roda da fortuna. Então, depois desse balanço todo, dessa turbulência toda, o que você precisa fazer é buscar um ponto de equilíbrio aqui, tá? Então a justiça vem, na verdade, para buscar esse equilíbrio. Só que ela não é uma justiça perfeita como vocês falam por aí não, tá? Muita gente sai a carta da justiça e fala, arcano kármico que vai falar disso, da justiça divina e tal. Negativo, tá? E aqui eu sei que vai ter gente discordando muito de mim aqui, tá? Mas negativo, tá? A justiça divina, o acerto de conta celestial não tá aqui. Tá no julgamento. No julgamento tá todo mundo pelado, né, gente? Não tem como se esconder. Agora, na justiça, não. A justiça é uma justiça humana e, portanto, uma justiça passível de falhas. É uma justiça onde pode haver parcialidade. Isso vai bugar a cabeça de vocês um pouquinho. Mas é isso, tá? A justiça, o arcano da justiça é a justiça humana. Tá bom? Vamos seguir? Bom, pendurado, tá? Nós temos 4 virtudes principais, né? Segundo estudos antigos, que era a prudência, a força, a justiça e a temperança. Então muitos perguntavam, temos a temperança, a força e a justiça no tarô, mas cadê a prudência? Aqui, ó. Esse é o arcano da prudência, tá? Ele está envolvido no pendurado, porque quando a gente fala do traditore, né, o traidor, que é o pendurado, que ficava pendurado de ponta cabeça e tal, você precisava agir com prudência para não passar pelo pendurado. Tá? Então, a 4ª virtude cardial que eles falam, uma coisa assim, né, entre essas 4 aqui, está representada aqui pelo pendurado no arcano 12, tá? Como a prudência, tá bom? Ele também, uma outra curiosidade, ele é o arcano número 12, certo? Se você pega o 12 e você inverte, você tem 21. Você sabe que o 21 é o mundo. Então pega o enforcado e inverte também. E você vai perceber que ele está na mesma posição que a Sofia no arcano do mundo, tá? Esses easter eggs do tarô que existem, tá bom? Mas mais um ponto sobre o pendurado, ele simboliza o casulo da lagarta, tá? Esse daqui é essencial para vocês também pensarem nas leituras e tal. Por quê? Porque é uma carta parada, o que o casulo faz? Nada. Lembra do Pokémon? O Caterpie até dava uns golpinhos ali, a Butterfree era linda, mas e o
Metapod, me chama? Acho que é. Enfim, aquele entre o Caterpie, acho que era Metapod, né? Entre o Caterpie e a Butterfree, que era aquele casulo. Não fazia nada. Você jogar o Pokémon ficava parado, igual pendurado. Tá? Então, na jornada do louco, nós temos que ele foi crescendo, se desenvolvendo como essa lagarta, e agora ele precisa entrar no casulo. Ele precisa se retirar no arcano do pendurado e se sacrificar, uma carta que fala sobre sacrifícios, para quê? Para virar borboleta. Tá? Se você procurar Arcano da Morte por aí, Arcano da Morte, Tarô, Arte Alternativa, sei lá, procure em inglês, você vai achar várias e várias imagens, né, de cada arcano. E você vai ver muita borboleta no Arcano da Morte, muita borboleta. Por quê? Porque a borboleta só existe depois da morte da lagarta, tá? Outra questão sobre o Arcano da Morte, ele simboliza o nascimento, ele fala muito sobre a vida, na verdade, né? Quando a gente fala sobre o Arcano da Morte, é um dos arcanos que mais fala sobre a vida. Eu, inclusive, previ o nascimento de uma criança com o Arcano da Morte uma vez. Mas, então, se ele é a vida, o que antecede a vida? O feto. O feto que fica aqui, ó, paradinho, de ponta cabeça, esperando a iluminação para nascer. O feto não fica assim, ó, cabecinha para baixo, paradinho? Pois é, gente, pois é. Aqui é a vida acontecendo. Representada pelo Arcano da Morte. Doido, né? Muito doido. Também, outra coisa sobre o Arcano da Morte, né? Agora, assim, até falando sobre uma outra linha do Arcano da Morte, muita gente fala assim, não, mas aqui é transformações na sua vida e tal. É transformação de fato. Mas não é sobre a transformação em si. A transformação vem depois da morte. Você pegou essa ideia? A morte é o que vai dar início à transformação. É o momento que a lagarta vira borboleta, não é a borboleta em si. É o momento do parto e não da criança se desenvolvendo. Por isso que é um arcano difícil. O parto é lindo. Para um filho pra você ver se é lindo. É difícil pra caramba. Você acha que a lagarta não sofre para virar borboleta? Então é sobre esse momento. Específico sobre isso. A transformação vem depois. A coisa acontece, a coisa fica boa depois. Só que o momento é difícil. Tá? Então tenta não entender a morte como todo o processo transformacional que vai vir depois. Mas é justamente sobre o ponto de transição entre uma coisa e outra. E é por isso que uma das palavras-chave dessa carta é justamente transição. Tá? Vou mostrar uma imagem para vocês aqui rapidinho também, que fala sobre a morte e sobre a vida, né? Para a gente filosofar um pouquinho sobre esse arcano da morte. Aqui nós temos o quê? O ciclo da vida e da morte, né? A pessoa que envelhecendo, morrendo e renascendo, né? Para a próxima vida, né? Onde que está a morte aqui? O arcano da morte, tá? Nesse ponto central aqui, ó. Nesse pontinho de transição aqui, ó. É essa transição, é o meio da lemniscata, a morte. Tá? Então, a gente fala muito sobre a vida na morte, né? Mas o arcano em si não fala sobre tudo isso. Isso aqui é a continuidade da existência. A gente pode falar pro consonante que vai vir tudo isso, mas ele tá nesse momento aqui. Esse momento aqui é punk, velho. Esse momento aqui é difícil, tá? Então, o pessoal falava muito assim, não vamos falar tão mal do arcano da morte, porque sair a morte era um terror, né? Não, vamos tentar chegar ao lado positivo. Ok, eu acho que agora estamos no momento da gente não romantizar o arcano da morte e começar a falar sobre os lados positivos, tá? Vamos lembrar que a morte é difícil, gente. Não é um arcano maravilhoso, não, tá? Seguindo, gente, temos aqui temperança. Acho que ninguém gosta muito dessa carta aqui, né? Vou mostrar um desenho dessa carta. Tá bem ruim, tá, gente? Essa imagem aqui, mas infelizmente é um tarô extremamente antigo, tá? Do Sforza, Alessandro Sforza. E mostra a temperança de uma forma bem peculiar. Aqui nós temos uma mulher nas costas de um cervo, um veado, que isso aqui vem de uma história, depois eu conto para vocês, e ela tá jogando um frasquinho de água, tá jogando no sexo dela, essa água. Por quê? É uma história, nem lembro direito, tá, gente? Mas é um cara que viu uma ninfa tomando banho e tal, ficou observando ela, e quando a ninfa percebeu, ela usou uma magia lá nos servos que estavam ao redor na floresta, para os servos atacarem ele, e ele foi pisoteado e morto pelos servos, né? Então, remete a essa historinha, né? Só que mostra o quê? Para a gente controlar nossos impulsos, tá? Então, a temperança, geralmente, é essa carta que vem para frear um pouco a gente. A gente está com muita sede ao pote, tá querendo, sabe? Para jogar uma aguinha ali, né? Para alquimizar esse fogo que a gente sente, tá? Então eu diria que basicamente é a carta do seguro fogo no rabo, parte 2, tá? Que nós falamos ali
na carta da força, tá? Ela é uma continuidade disso, mostrando que às vezes a gente precisa ter essa temperança, né, para segurar os nossos instintos, tá bom? Próxima carta, Diabo. Essa carta aparece com alguma que nós já vimos? Vou mostrar para vocês aqui a associação. Muita gente já sabe disso, mas quem não sabe fica meio impressionado quando vê. Olha que bacana. Um anjo e um diabo. Olha aqui. O homem de cá, o homem de cá. Olha esse rabinho dele de fogo. Olha a árvore de fogo. A mulher de cá, olha o rabinho dela aqui com os cachinhos. E olha essa árvore também com os mesmos cachinhos. Né? Basicamente a mesma carta. E outra, número 15. 1 mais 5, 6. Tá? Então é uma associação direta. Só que essa carta é toda clara, não é? E essa é toda escura. Mas as duas falam sobre escolhas. Qual é a diferença? Escolha consciente. Eu sei, eu me comunico, eu tenho clareza, eu vou escolher. Escolha inconsciente. Vícios, manipulações. Entende? Mas são escolhas também. Tá? Outra coisa sobre o diabo. Ele é mau? Responde essa aí para mim. O diabo é mau? Intrinsecamente falando, ele é mau ou não? O diabo, gente, ele fala sobre coisas materiais. É por isso que esse pentagrama que tá na cabeça dele aqui, o pentagrama significa o quê? O homem, tá? É a cabecinha, os dois bracinhos, as duas perninhas. Só que o pentagrama está invertido. Ou seja, esse homem está com a cabeça para baixo, para a terra, para a carne, para a vivência material. O chifre dele está para baixo. A tocha, que é o fogo dele, o desejo dele, a motivação dele, está para baixo. Tudo mostra o foco no campo material. Isso é ruim? O que seria a coisa material? Sexo, o dinheiro. É ruim? Nós estamos num corpo material. Negar esse corpo que é ruim. Tá? Então a gente tem que se lembrar disso. Tá? O diabo, intrinsecamente falando, não é ruim. O problema são os excessos, como sempre. Então, o excesso que leva a gente ao vício, o excesso que leva a gente a desviar o nosso caminho espiritual, o excesso que leva a gente a agir de maneira antiética para conseguir as coisas carnais. Tá? Então, atenção para isso aqui. Vamos trocar um pouquinho nosso pensamento sobre o diabo. A torre. Um dos meus arcanos preferidos também, tá? Essa aqui é muito simples, eu vou falar sobre ela. Não é sobre a torre, é sobre o raio. Vamos lembrar que a torre é uma construção humana. Esse raio está destruindo a torre, né? Mas olha que curioso esse deck, esse horror deck. Nesse arcano da torre, nós não temos a torre destruída. Nós temos a torre, nós temos o raio, nós temos alguém dentro da torre sendo iluminado. O que esse arcano diz dentro do contexto aqui do horror deck, mas que também cabe para os outros decks, né? A torre, o raio, ele vem iluminar a verdade que está escondida. A torre é onde a gente esconde aquilo que a gente quer esconder dos outros e talvez até de nós mesmos. Nossos desejos inconscientes, nossos traumas, nossas falhas, nossas frustrações. Então a gente esconde na mais escura torre possível. E o que acontece? O raio da verdade há de iluminar até as verdades mais escondidas. Tá? Então aqui nós temos a ideia de que a verdade é implacável. Uma vez eu coloquei isso no meu Instagram, tá? Quem não me segue, segue lá, tá aqui embaixo também o link, tá? No Instagram é onde movimento, tá, gente? O YouTube aqui é de brincadeira, mas o Instagram o bicho pega. O que eu falo lá nesse post do Instagram? A verdade é implacável. Então, é mais honesto aceitar as consequências, né, da honestidade do que construir uma torre de mentiras, tá? Porque essa torre vai cair. Então, a torre cair é só uma consequência de uma verdade que é revelada. Ai, meu relacionamento acabou, foi o término e tal, foi a torre. Por que acabou? Eu descobri que ele estava me traindo. Pronto, gente, a verdade foi revelada. E aí a consequência é a torre cair, tá? Então, aquilo que a pessoa está escondendo vai ser revelado aqui na torre. Próximo, arcano 17. Esse arcano aqui fala sobre pensamento positivo. Não fala. Fala sobre ser otimista. Não fala. Tô brincando, tá, gente? Fala também, tá? Mas eu tenho uma visão um pouco mais forte desse arcano. Por que esse arcano chama estrela? O que ele fala? Direcionamento, né? Por quê? Gente, vamos pensar. Quando o tarô foi construído, foi criado, a ideia do tarô, não existia esses postes de luz aí, não existia GPS, tá bom? Então, como é que a gente se guiava? Olhando as estrelas. À noite, obviamente. De dia, eu não sabia se guiar, mas e à noite? Deixa eu ver aqui pro céu. Achei o Cruzeiro do Sul,
né? Achei as três Maria, Maria do Carmo, Maria João, Maria José, vou para lá, aqui é o norte e tal. Você se guiava pela estrela. Normal. A minha mãe, ela falava isso para mim, ela morava na roça quando era pequena, e você se guiava pelas estrelas, tá? Então é uma guiança, é uma orientação, um direcionamento. Mas por onde que vem esse direcionamento? Por algo que está tão distante de você, por algo divino. Você não consegue tocar. Tem um arcano da estrela muito bonito, devia até ter pego ele aqui para mostrar para vocês. Tem uma estrela no meio e duas mãos, uma em cima e uma embaixo, querendo alcançar a estrela, mas nenhuma mão toca. Por quê? Como eu falei, não fala sobre pensamento positivo, fala sobre fé. E a fé é intocável, porque se você toca, ela deixa de ser fé. Se você tem uma prova, virou ciência. E o lugar da fé é sendo fé. Ela é muito bonita, muito funcional sendo fé. Não busque prova para aquilo que você acredita. Não busque prova, porque se tem prova, vira ciência. E o lugar da fé é na fé. Então essa carta fala sobre fé, fala sobre você acreditar nas coisas, tá? Inclusive essa conexão com o divino está muito bem representada aqui no arcano da estrela do Videntes da Luz. Um fiozinho de nada, uma linha tênue, mas conecta ela a todo o universo macrocósmico lá de cima, tá? Seguindo, a Lua. Ah, Renan, isso aqui eu sei. É a mulher, a pessoa que esconde tudo. Eu falo mulher porque é uma carta feminina, né? É a pessoa que esconde tudo. Ela está oculta, né? A Lua fala sobre o ocultismo, aquilo que a gente não consegue enxergar. Tá, será? Às vezes, não é que a pessoa está escondendo de você, manipulando, omitindo a verdade, criando uma teia de mentiras. Isso é mais a cara do diabo, tá? O que ela faz aqui? Às vezes ela mesma não sabe. É uma carta de confusão. Não exatamente sobre manipulação, tá? E outra coisa, a Lua tem fases. Inclusive, para quem não sabe, essas torres se apresentam. A fase da Lua crescente, a Lua cheia, a Lua minguante e a Lua nova que está aqui submersa, né, na água, tá? Então temos as 4 fases da Lua aqui. Então, ela muda constantemente de fase. Ela quer uma coisa, depois ela não quer. E não é porque ela está te manipulando, é porque ela é assim. Ela está em mudança. Ela flui, tá? Então, a Lua, cuidado com fazer associações com a carta da Lua, que deveriam ser associações feitas com a carta do diabo, tá? Aqui, na verdade, nós temos uma questão muito mais sobre confusão do que sobre manipulação, tá bem? Sol. Ah, esse arcano é o sim para tudo. Sucesso, conquista e tal. Beleza. Fica muito tempo no sol para você ver se você não queima, para você ver se você não arde, tá? Cuidado com excesso de exposição quando a gente fala do sol. E digo mais, o sol cega. Então, o sucesso que você está buscando, a conquista que você quer, eu estou indo tal, vai te cegar, tá? Se você não tiver cuidado, tá? Então, muitas vezes ele fala sobre um alerta também para isso, tá? Para você ir com calma. Inclusive, é necessário. Por que a Lua vem antes do Sol? Porque é necessário você olhar para a Lua e ver a luz da Lua para depois você ter olho suficiente para chegar à clareza do Sol. Se você olhar direto, você se cega, tá? Então, é por isso que tem essa transição aqui, tá? Mas cuidado com falar bem demais do arcano do Sol, porque pode ser uma carta de alguém que está cego pelo ego, querendo aparecer acima de tudo e acaba deixando outras pessoas para trás nesse processo, tá? Julgamento, gente. Aqui eu já dei o spoiler, né? Aqui sim temos o acerto de contas divino, né? Aquela coisa que é a prova de erros. Por quê? Porque aqui tá todo mundo peladão, gente, né? E isso daqui simboliza o quê? Que não tem o que você usar para esconder. Ah, mas eu fui um político importante, eu fui rei, eu fui um artista, eu fui um cientista, eu fui um professor. Nada disso interessa. Aqui você está nu do jeito que veio ao mundo. Só interessa de fato o seu coração, tá? É a única coisa que importa aqui. Então, essa é uma carta que não vai, por exemplo, aquele seu consulente está amparado por tantas pessoas porque ele tem um álibi e tal pessoa gosta dele e tem isso. Cara, tudo vai por terra aqui. Aqui é só a realidade dos fatos, tá? Então, essa é uma carta que, na verdade, é terrivelmente assustadora para quem não está andando com retidão, para quem não está andando com honestidade. Tá? Terrivelmente assustadora. Aqui é quando a gente fala, seja feita a vossa vontade, né? A justiça vai acontecer, né? Perdoai-los à medida que... Como é que é? Gente, esqueci o Pai Nosso agora, mas assim, você perdoa à medida... pede para que perdoe seus inimigos à medida que você perdoa. Será que você perdoa o suficiente para ser perdoado?
Por que você acha que o vilão da história nunca reza o Pai Nosso? Né? A gente pede por essa justiça divina, e ela acontece exatamente aqui. Ó. Aqui sim é a justiça à prova de erros, tá? Diferente do arcano da justiça. E o mundo? Ah, isso daqui eu sei. Tudo perfeito, tudo deu certo, né? Final feliz? Não, não é. Ai, gente, esse vídeo vai ter muita gente me xingando aqui. Uma vez, vou contar um caso para vocês. Meu filho foi passar por uma cirurgia, eu tava com muito medo, não queria tirar a carta para isso, mas acabei tirando uma carta e saiu o mundo. E eu fiquei feliz, mas não me convenci, porque eu tava com um terrível pressentimento sobre essa cirurgia do meu filho. Saiu o mundo, tentei me tranquilizar, mas estava com medo ainda. Fomos fazer cirurgia, fomos no HC e tal. Chegou, ele pegou tudo, tava com a roupa lá da cirurgia. O médico voltou e falou assim: olha, ele tá com o narizinho meio entupido. Eu falei: realmente, tá com o narizinho meio entupido. Vamos ter que cancelar. Por quê? Porque vai ter que dar uma anestesia geral. E pode ser que entope que ele tenha dificuldade de respirar e tal, não sei o que tem. Vai ter que cancelar porque é perigoso. Cancelamos, adiamos a cirurgia, né? E aí eu fiquei pensando, por que saiu o mundo, né? Adiamos e marcamos para o dia 21 de setembro, que é um dia que eu gosto bastante. Quando marcou para essa data, eu já falei, agora deu certo. Nem tirei carta de tarô e fui tranquilo. Da primeira vez eu não dormi à noite, estava morrendo de medo. Da segunda vez foi tranquilo e a cirurgia deu tudo certo. Da segunda vez, graças a Deus. Então o que eu entendi com o arcano do mundo? Tá tudo certo. Só que será que você compreende esse certo? Tá tudo nos planos de Deus. Mas por que a gente fala que Deus escreve em linhas tortas? Que a gente não consegue compreender. Então isso aqui não é que vai dar tudo certo para o consulente, não. Vai dar certo, mas de um jeito que talvez ele não compreenda. Vai ser no tempo correto das coisas. A sinfonia do universo está perfeita, está harmoniosa. Só que será que você compreende? Não era aquela data que era para meu filho fazer cirurgia, era outra data. Mas ia acontecer o cancelamento para que fosse na data certa. Entende? Eu não tinha esse nível de compreensão. Hoje eu tenho. Depois disso, uma moça quis tirar tarô comigo para ver o ultrassom dela, tal, se ela conseguia ver o bebê, e saiu o arcano do mundo. Eu falei, olha, 95% dos tarólogos ia falar que sim, que você ia conseguir ver o bebê. Só que eu digo que não está na hora. Você vai ter que esperar o momento certo para isso. E ela me mandou mensagem depois e falou assim, Renan, o ultrassom foi adiado. Porque a médica falou que estava muito cedo para ver o bebê, não ia conseguir ver ainda, então foi adiado o ultrassom. Então, o arcano do mundo fala que está tudo certo, mas não é sob a perspectiva do consulente. É sob a perspectiva do cosmos, do universo. E talvez seja diferente do que o seu consulente espera, tá? E para acabarmos, o arcano 22. Ah, Renan, como assim 22? É o arcano 0. Ok, mas também é o arcano 22, tá? Em alguns tarôs. Inclusive, para cálculos cabalísticos de arcano kármico e tal, a gente usa sempre o louco como 22, tá? Então, por isso que eu deixei ele pro final também. Porque ele também vem depois do mundo, tá? O tarô é cíclico. Ele não começa e acaba, ele se repete, né? E o que eu falo sobre ele? Primeiro, é sobre o número 22, tá? E segundo, que nós sabemos que do arcano do tarô, né, os arcanos menores, surgiu o baralho profano, né? O baralho comum aí de jogatina, de jogar aquele truco de sempre, aquele pokerzinho, né? Então, nós temos lá do As até o 10, os mesmos 4 naipes, né? O cavaleiro que sumiu por algum motivo, mas o valete, a rainha e o rei estão lá ainda. E o louco? Onde é que o louco entra nisso? O Coringa. Ele é a carta fora do baralho, né? Por isso que em alguns tarôs, ele nem é o número 0. No Marcelo, ele não é o número 0, tá, gente? Ele é sem número. Isso muda tudo. Não é o número 0, ele é uma carta fora do baralho, não tem numeração, tá? Algumas pessoas nem consideram o louco como um dos arcanos maiores, né? Consideram uma carta ali que tem. Então, ele é essa carta ausente. Ele se exclui do restante do baralho e ele perpassou, de alguma forma, ele foi o único desses arcanos maiores que está hoje no baralho profano, representado ali por aquele Coringa, que é um bobo da corte, geralmente, como a própria origem do arcano do louco, tá? E uma última passagem interessante, que eu pensei agora em falar sobre o louco, eu vou ler para vocês aqui, que o próprio Waite, o Edward Waite, escreveu, quando ele fala sobre o final da jornada do louco, ou seja, quando o louco chega até a carta do mundo e volta para a carta do louco. Olha que bonito, gente, é uma poesia isso daqui. Com um aspecto leve, como se a terra tivesse muito pouco poder para segurá-lo, um jovem rapaz em vestimentas coloridas pausa próximo da borda dos enormes precipícios do mundo. Ele observa o céu à sua frente e as enormes distâncias que estão diante de si, e olha só que interessante,
e admira mais o espaço acima de sua cabeça do que as profundidades que estão abaixo, né? Ou seja, ele está mais olhando para cima do que para baixo, né? Toda a esperança aqui do louco, né? Mas não era esse texto que eu queria ver, era outro aqui, na verdade, é o final do mundo, né? Que é isso daqui. No final do mundo, né? O tolo se vira para dar o passo final ao longo de seu caminho e descobre, para sua surpresa, que está de volta onde começou, à beira do mesmo penhasco em que quase pisou quando era jovem e tolo demais para parecer onde ele estava indo. Mas agora ele vê sua posição de maneira muito diferente. Ele pensou que poderia separar corpo e mente, aprender tudo sobre um e deixar para depois aprender sobre o outro. Mas no final é tudo sobre o eu. Mente e corpo, passado e futuro, o indivíduo e o mundo. Todos incluindo o louco e o místico, que são as portas de entrada para os segredos do universo. Olha que bacana essa parte. Com um sorriso conhecedor, o louco dá o passo final do penhasco e voa alto. Mais e mais, até que o mundo inteiro é dele para ver. E lá ele dança cercado por um ione de estrelas em harmonia com o universo, terminando de certo modo onde ele começou, começando de novo no final. O mundo gira e a jornada do louco está completa. Lindo, né, gente? Tarô é arte. Graças a Deus, tarô é arte, não é ciência. Gente, então é isso, tá? Espero que tenha gostado desse vídeo. Se você assistiu até aqui, eu vou pedir muito para que você deixe um comentário dizendo: Renan, assisti até o final, gostei, tamo junto, tal. Dá essa força para mim, dá essa moral para mim, beleza? E se você quiser mais vídeos como esse, tá? Sobre arcanos menores, sobre qualquer outro tema, manda aqui embaixo. Eu leio todos os comentários, busco responder todos os comentários, tá? Então, vou estar de olho aqui no que vocês vão estar mandando. Beleza? Então é isso, galera. Fico feliz aí com a participação de vocês por aí, tá bom? E não esquece de me seguir no Instagram, é lá que o bicho pega, hein? Valeu e até uma próxima. Fui!